Dicas do que você deve colocar no seu pôster para mostra científica. O primeiro parágrafo, ou primeira parte do pôster é sobre a introdução. O ideal seria que você fizesse em parágrafos, né, colocando pelo menos a definição de compósitos, já que se trata de um material compósito que vocês estão manufaturando, a matriz escolhida e o reforço. Então, o que é interessante você colocar, né? A definição do que é compósito, o que é matriz, o que é elemento de reforço, qual a sua matriz escolhida, então, lembrar do RA1, né? Qual tipo de grupo de materiais, qual essa matriz pertence, qual tipo de ligações, propriedades gerais que essa matriz apresenta e enfocar no seu reforço, que é o objetivo de mudar uma caracterização, uma propriedade mecânica do material que você gerou. Então, qual grupo de material a que esse reforço pertence, quais ligações químicas que esse grupo de material apresenta, né? Então, tudo isso vai compor e vai fazer parte, então, do teu produto manufaturado ali, que foi o compósito gerado. Então, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas, como, por exemplo, durante o texto é interessante você referenciar no texto também. Então, aqui eu coloquei como exemplo, né, como que eu referencio dentro a informação tirada ali no meu texto, né? Então, se eu peguei uma informação do Callister, então coloco lá Callister 2009, né? Então, de qual informação, qual fonte de referência que eu busquei. E outra coisa que é importante, conectar as ideias, tá, pessoal? Então, assim, não deixar fazer uma coxa de retalhos. São 3, 4 parágrafos que você deve colocar na sua introdução. Então, colocar palavras que linkam ali, né, as ideias, para não ficar compósito, matriz, reforço, tá? Então, fazer disso um texto com que você consiga fazer uma leitura agradável ali para o seu post, tá? Os objetivos, então, o que você pensou, qual o problema que você pensou em resolver quando você pensou naquele elemento de reforço, tá? Então, o objetivo é uma forma genérica que você tem que falar a ideia principal que você vai trabalhar e que você vai conseguir concluir, tá? Então, é um objetivo genérico. Então, sempre na terceira pessoa, né? Sempre no infinitivo. Então, sempre colocar avaliar as propriedades mecânicas geradas ou analisar os ganhos de propriedade, tá? Então, alguma coisa nesse sentido genérica, né? Mas que envolva ali o que você consegue concluir. Porque lembrando que o objetivo, você vai fechar o objetivo na conclusão. Então, todo o teu trabalho vai ter que se desenvolver baseado nessa ideia principal, que foi o objetivo pelo qual você buscou aquele reforço para montar o teu compósito. Para a gente desenvolver o compósito, né, foram feitas metodologias. Então, desde a formação do corpo de prova, né, até a montagem do corpo de prova, o ensaio. Então, tudo como foi feito deve ser colocado na tua metodologia. É importante a gente colocar sempre em formato de fluxograma, tá? Então, ele deve ser conciso e preciso. Eu coloquei aqui como exemplo, um exemplo bem simples para a gente entender, por exemplo, como fazer arroz, né? Então, como fazer arroz, eu coloquei num diagrama de blocos, para vocês terem uma ideia das etapas que compõem. Então, o fluxograma, ele deve compor todas as etapas ao qual gerei o meu resultado, né? Então, aqui, se eu tenho o resultado arroz cozido, então eu preciso ter o arroz, eu vou ter a parte da separação das impurezas, onde vai ter uma retirada de impurezas sólidas, eu vou fazer a parte da lavagem, no qual vai sair água com resíduos, vai acontecer uma etapa da reação de cozimento do amido, então o que está entrando ali nessa etapa? Então eu estou fornecendo calor e água, né? Eu vou ter uma reação de complexação, onde eu vou trabalhar com esse amido, então eu vou fornecer óleo e calor para gerar tudo isso, e no final eu vou ter o arroz cozido, tá? Então, é só para a gente entender que eu preciso colocar as etapas, né? As etapas, então, tem que mostrar, eu consigo repetir ela de forma a conseguir fazer, no meu caso, o arroz cozido, então, de vocês, seria fazer o material compósito, né? Quais foram as etapas que geraram para você o material compósito, tá? E resultados e discussões aqui é fundamental.
o que tem que constar? O gráfico fornecido a vocês, tá? Então, cada grupo recebeu um gráfico do ensaio do seu corpo de prova. E aqui é onde você vai analisar todos os valores que a gente trabalhou no RA3 e naquelas aulas do RA4, né? Então, qual foi a tensão de fratura? Qual foi o limite de resistência à tração desse corpo de prova? Qual foi a deformação máxima sofrida por esse corpo de prova, né? Sempre buscando o quê? A comparação. Você gerou um novo material, certo? Ele ganhou ou perdeu propriedades, né? Então, como esse ganho e perda de propriedades aconteceu? Através da comparação com a tua matriz sem o reforço. Então, é isso que a gente quer enxergar no pôster, tá? Então, na hora, vocês receberam também, já tá lá no Canvas, né? A matriz sem o reforço e a matriz com reforço. E aqui vocês vão ter que fazer essas análises dos dois materiais e comparar, tá, pessoal? Então, você vai comparar qual foi o ganho de propriedade que teve. Então, aumentou a deformação, o material ficou mais elástico ou não, ele perdeu deformação, o material ficou mais frágil, né? Quais foram o ganho, então, em percentual, isso é importante, né? Tomar cuidado com palavras como maior ou melhor, tá? Melhor de quanto ou maior de quanto, tá? Então, essas palavras de comparação, elas são bem importantes. Então, por exemplo, se eu colocar lá que o meu material teve um aumento, né? Ele passou de 90 a 120 megapascal, eu posso dizer isso em porcentagem. Então, o limite de resistência de atração do material manufaturado gerou um aumento de 150% no valor, já que ele passou de tantos para tantos megapascal. Então, tudo isso, pessoal, é o que a gente quer enxergar no pôster, ver essas análises que vocês consigam ver qual foi o ganho ou a alteração de propriedade que o teu material apresentou durante o processo de manufatura, né? Então, o que veio do elemento de reforço, já que antes ele tinha um comportamento sem o reforço? Quais foram as alterações de propriedade que ele passou a ter com o reforço? E a conclusão, gente, é seca, é direta, é uma, duas linhas, tá? Então, ela vai concluir o teu objetivo. Então, se o teu objetivo era avaliar o ganho de propriedade mecânica, né? Você vai ter que concluir a propriedade mecânica. Então, quais foram as alterações? Então, eu não posso concluir economia se eu testei ensaio de tração, tá? Então, tomem bastante cuidado ali com esse tipo de informação. Então, a conclusão é 2, 3 linhas, onde você vai ter que discutir o que aumentou, o que diminuiu, né? De quanto aumentou, de quanto diminuiu, na etapa anterior, onde a gente tinha os resultados, análise dos resultados. Na conclusão, você vai dizer o que seu material se transformou. Então, o meu material, né, o corpo de prova manufaturado atingiu tal resultado e tal resultado. Então, de acordo com os resultados, o material tornou-se mais frágil. Então, alguma coisa nesse sentido. Ela é bem direta, ela é bem simples, tá? Bem sucinta que a gente fala. Na questão da referência, a gente tem que sempre lembrar, né, de referenciar durante o texto, tá? Então, se você teve alguma informação que você adquiriu dos artigos ou do Callister ou do livro ou de outros livros, né? Então, a gente colocou aqui alguns modelos de como você referenciar um livro, como você referencia um artigo, como você referencia uma monografia, tá? Então, temos aqui informações. Ela deve sempre aparecer tanto no texto, como eu mostrei para vocês, como no final. E sempre, pessoal, tentar diversificar, tá? Se você fica repetindo, né? A definição de compósito, daí você coloca Callister. Aí na próxima linha, o tipo do reforço, Callister. Daí na outra linha, Callister. Ou seja, né? Você pesquisou só o Callister. Então, quanto mais você diversifica, mostra que você realmente fez uma pesquisa mais completa, ok? Então, é isso, pessoal. A gente agradece e deseja a vocês uma boa amostra. Bom trabalho a todos!